A vossa atenção, por favor, para o moderador deste painel, Shrikesh Laxmidas. Olá, muito boa tarde a todos. É quase a hora do almoço, portanto agradeço todos estarem aqui. Depois disso já podem ir almoçar. Agradeço também aos oradores por estarem aqui para nos partilhar as experiências dos casos de sucesso. Agradeço também à PDC pela oportunidade de nos darem esta hora para falar de um dos temas do momento, que é a transformação digital, e especialmente em relação a casos específicos, e ainda melhor, sobre casos específicos de sucesso. Para não perder mais tempo, vou passar a palavra à nossa primeira oradora, Ladies First, como sempre. Apresento a doutora Teresa Mesquita, que é desde abril de 2011 Head of Product Management da CIBS, o grupo no qual está desde 2003, tendo passado pelas áreas de projetos internacionais e também de CRM. Tem um mestrado em Matemática Aplicada e Ciências Aplicadas pelo Técnico e o MBA Executivo da IES. Faz favor. Obrigada. Então, falando um pouco o que vinha cá te mostrar-vos era um primeiro caso de sucesso, e como primeiro caso de sucesso falar-vos um pouco do caso que que apareceu no estudo, e que é o estudo que foi distribuído pela APDC e que é precisamente o MBWay, que foi lançado por nós em finais de 2015, praticamente 2016. Portanto, o que nós lançámos efetivamente foi uma wallet digital, o MBWay, ou seja, o multibanco dentro do telemóvel. E caso de sucesso de transformação digital, porque é de facto tirarmos a nossa carteira e passarmos a ter apenas o telemóvel no bolso em vez da carteira. Portanto, o que nós fazemos é colocar o cartão dentro do telemóvel, e venho falar-vos isto como um exemplo de como foi introduzido no mercado algo que digitaliza algo que na realidade já era eletrónico, ou seja, nós já tínhamos os pagamentos digitalizados porque de facto já os fazíamos através de cartão e não de dinheiro, mas isto é levar essa digitalização um passo adiante e também darmos mais passos para passarmos a ter de facto ainda mais eletronificação nos pagamentos e tirarmos de todo o dinheiro de circulação dos pagamentos do dia-a-dia. Portanto, com o MBWay o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos fazer compras na internet, conseguimos fazer transferências que ficam imediatamente disponíveis na conta, compras in-app, levantamentos sem cartão, eu já não preciso sequer do cartão para me dirigir a um ATM e fazer um levantamento. Introduzimos também, e mais recentemente, desde junho deste ano, processos de gamification com challenge em que eu acumulo pontos quando convido amigos, quando faço pagamentos, e vamos muito brevemente introduzir também as compras em loja com a aproximação do telemóvel para pagar sem ser necessário o cartão, um bocadinho funcionando como os cartões contactless. Portanto, isto foi um projeto de transformação que envolveu 15 bancos que estão neste momento e, portanto, eu hoje praticamente qualquer cartão que eu tenha em Portugal posso utilizar esta forma, posso utilizar o meu telemóvel para fazer pagamentos. Já temos mais de 1000 lojas que aceitam o MBWay como forma de pagamento e, portanto, tem sido também um percurso de trabalhar com estas lojas, de trabalhar com retalhistas em Portugal neste percurso para a digitalização. Portanto, isto é um projeto de facto que move muito mais do que a CIBS e os bancos, envolve de facto todo o ecossistema de quem leva os produtos ao consumidor final e que está preocupado em de facto levá-los à internet, mas também em loja criar experiências diferentes de compra mais próximas daquilo que hoje nós fazemos, que andamos com os nossos smartphones, consultamos umas coisas nos sites, vamos à loja, pagamos, voltamos para trás. Portanto, há todo um percurso que os próprios retalhistas, que quem nos vende, estão a fazer e que nós também estamos a acompanhar e também estamos a ajudar a trazer as formas de pagamento mais adequadas para esses percursos mais digitais e, finalmente, obviamente, trazer o consumidor, os utilizadores, e hoje em dia já contamos com 350 mil utilizadores. 70% desses utilizadores são utilizadores efetivos, são utilizadores ativos, isto para quem conhece apps, e não estamos aqui a falar de downloads, portanto, downloads obviamente é um número muito maior,
mas para quem conhece apps e estes ecossistemas, nós já estamos a mais de metade do número de utilizadores de aplicações financeiras no telemóvel. Portanto, de facto, a adoção tem sido fantástica. E porquê? Isto é, de facto, aquilo que gostaria de vos trazer aqui como valor acrescentado para esta apresentação de um caso de sucesso, é efetivamente o que é que nós vemos como fatores que levam a um sucesso de uma aplicação destas que é introduzida no mercado e que envolve, como vocês veem, um ecossistema grande. Portanto, envolve não apenas quem está a dar acesso a esta forma de pagamento, mas também quem o está a aceitar no mercado. E a primeira mensagem que eu teria aqui é que tem que ser bom, ou seja, não é apenas um mero desmaterializar de um processo fazendo da mesma forma, mas com uma app. Portanto, tem que, de facto, introduzir algo de novo, algo que simplifique mais a vida de quem está a fazer o pagamento, algo que traga valor para o comerciante, para o retalhista que está a vender e que quer transformar o seu processo de venda e que não quer mais ver sair clientes da sua loja porque pegou no produto, vai pagar, vê uma fila muito grande e vai-se embora sem comprar aquele produto. E, portanto, isto são todo um conjunto de desafios que os novos comportamentos dos consumidores têm e que todo este ecossistema tem vindo, de facto, a fazer um esforço de transformação neste sentido. Isto levou-nos a criar um produto que é, de facto, diferente, porque eu antes achava que para fazer transferências de dinheiro precisava do IBAN e, portanto, para pagar entre pessoas aqueles pagamentos pequenos, eu faço com dinheiro. Tipicamente, hoje, isso é o que acontece. Atualmente, isso é um mito. Eu já não preciso ter o IBAN, eu não tenho que pedir o IBAN ao meu amigo que está sentado ao lado com quem estou a partilhar um jantar para lhe dividir o jantar e pagar-lhe. Basta o número de telemóvel, número que eu certamente tenho na minha agenda no meu telemóvel. Tal como fazer transferência demora um dia. Mais uma vez, é um mito. Não demora um dia, não tem que esperar 24 horas. A transferência no MBWay é, de facto, imediata. Fica disponível no momento a seguir, eu posso ir ao ATM e levantar o dinheiro. Portanto, isto são, de facto, coisas que mudam. Eu não fiz apenas pegar num processo e colocá-lo numa app, num processo que foi não migrado, mas simplesmente colocado noutro formato. E, portanto, e tal como estes exemplos que eu dou aqui, também posso fazer o levantamento sem ter que levar o cartão. Eu, estas férias na praia, andei o tempo todo sem carteira, sem cartão, porque se precisava de dinheiro, tinha o smartphone, que é a única coisa com que eu não saio de casa. E, portanto, de facto, tem que ser bom porque tem que criar valor, tem que fazer as coisas diferentes, mais rápidas. O consumidor espera, de facto, maior rapidez. E é isto que nós trouxemos, foi mais rapidez a fazer as operações que nós já fazíamos. E, portanto, desta forma, criar, de facto, os instrumentos para uma verdadeira digitalização do dinheiro, um processo em que, obviamente, nós estamos muito empenhados. Outro fator é a criação de rede. Obviamente, isso sabemos que é um dos fatores mais importantes, portanto, temos que ter utilizadores, temos que ter comerciantes. Desde o meio do ano que lançámos o MBWay Challenge, neste momento ganhamos pontos. Já sabemos que nas redes sociais andam muitos utilizadores a trocar os pontos e a colocar os seus coisas. Já demos prémios por esta iniciativa e contamos atualmente com mais de 50 mil jogadores a acumular pontos cada vez que fazem uma transação ou que trazem um novo utilizador para dentro do jogo e tem, de facto, sido um sucesso muito grande, sobretudo entre uma camada que é um grande target para nós neste momento, como é evidente, que é a camada dos utilizadores mais jovens. Obviamente, depois temos que criar rede também do lado dos retalhistas, dos comerciantes que disponibilizam este método de pagamento. E isto foram dois dos testemunhos que apareceram no estudo e que eu vos iria mostrar agora. Vive muito de dois fatores, a rapidez do serviço e a eficiência e a eficácia no pagamento. O MBWay veio-nos trazer e veio-nos resolver um problema que nós tínhamos na nossa operação, que era o pagamento ser a parte do percurso do cliente nas nossas lojas que mais tempo demorava. O MBWay permite-nos a nós acelerarmos a nossa operação, ou seja, prestarmos o serviço mais rápido e aos clientes pagarem de uma forma muito mais eficaz e eficiente e demorarem muito menos tempo na nossa loja e, portanto, poderem usufruir da sua refeição muito mais rapidamente. A Rede Nacional de Expressos já há alguns anos procura sempre sistemas de inovação que contribuam para facilitar a vida aos nossos clientes. Isso é extremamente importante. Eu acho que os processos todos têm sucesso quando eles são bem aceitos nos clientes e quando são
ou tornam os processos muito mais simples, muito mais interativos e aproximam sempre os clientes dos produtos. O que nós aqui procuramos fazer, muito claramente, é rapidez, simplicidade e segurança neste processo. O MBWay veio também a responder a estas 3 condições fundamentais para os clientes e daí, claramente, o seu sucesso, nós próprios consideramos que foi um sucesso de entrada em Portugal, porque tem vindo a crescer sistematicamente. O MBWay veio colmatar mais uma forma que é claramente o multibanco na palma da mão. E, portanto, trazer-vos aqui 2 testemunhos que estão por trás de casos de uso daqueles que tiveram bastante sucesso, que conseguiram, de facto, aproveitar ao máximo esta nova forma de simplificar a vida dos seus clientes e de tornar mais rápido o seu processo de check-out, um no caso digital, outro até num caso físico. E, portanto, é com este ecossistema e com esta criação de rede que, de facto, nós medimos o sucesso desta transformação que temos vindo a introduzir. Introduzimos um produto que, de facto, traz mais qualidades, traz coisas que antes não existiam, mais rapidez, mais facilidade e simplicidade em fazer. Isso, de facto, percebe-se na adoção que estamos a ver no mercado relativamente à utilização das várias operações no MBWay. E, portanto, depois prosseguiremos com as restantes questões. Muito obrigado, Teresa. O nosso próximo orador é o Dr. Henrique Martins, que é Presidente do Conselho de Administração da SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, desde abril de 2013. É licenciado pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, da Universidade Nova, tem uma pós-graduação e 2 mestrados e é também doutorado em Management Studies pela Universidade de Cambridge, com uma tese sobre o uso da comunicação, da informação móvel e tecnologia em cenários clínicos. Além do percurso como médico, é também professor convidado na Católica Lisbon School, onde coordena desde 2007 os programas de executivos na área da saúde e também é representante nacional para o eHealth Network. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu estou a ver aqui uns pezinhos no palco, deve ser para nós usarmos. Muito obrigado pelo convite. Tentarei ser breve, partilhando aquilo que na saúde estamos a tentar fazer. Pegando nas palavras da minha colega de painel, é fazer simples, é fazer mais rápido, mas isso é complicado. Não é... Depois, quando se conta, parece que é rápido e fácil. De facto, na saúde, temos que fazer mais rápido, mais simples, mas temos que manter a segurança clínica, temos que manter o rigor e temos que perceber que muita da saúde em Portugal é pública e o setor público tem, obviamente, também um papel na transformação digital. Daí agradecer a presença neste painel. A SPMS, para quem não sabe, em Lisboa e no Porto, tem edifícios. Este é o edifício da Avenida da República e este slide é de ontem já está desatualizado. Hoje já transformámos um bocadinho mais a nossa entrada, se lá forem. Uma das questões que é fundamental no setor da saúde, no setor público e na transformação digital que é necessária fazer é haver uma estratégia. Eu não vou falar de estratégia, mas é para que entendam que existe de facto um pensamento estratégico. Ele foi aprovado pela primeira vez em Portugal em Conselho de Ministros no ano passado, por esta altura, em setembro, e vai, no fundo, emoldurar todo um conjunto de iniciativas, das quais, obviamente, só trago 2 ou 3 amostras, por serem ou mais emblemáticas ou mais conhecidas do público em geral. Como já reparei que a maior parte aqui das pessoas ou foi almoçar ou é jovem, provavelmente ainda não renovou a carta de condução. Mas há aqui alguém que já tenha renovado a carta de condução nos últimos 4 meses? Já utilizaram o sistema de ir ao médico e ele mandar a informação por via digital e não terem que entregar o papel? Pronto, tal como eu pensava, este caso de uso é muito importante, é muito útil, mas graças a Deus só é necessário a pessoas acima de uma determinada idade ou se a legislação modificar. Contudo, tem sido um sucesso. E tem sido um sucesso porque, eu não vou detalhar, mas envolve mais de 30 fornecedores de software, envolve os fornecedores também públicos, envolve uma articulação entre a saúde e outros ministérios, aquilo que nós chamamos uma All of Government Initiative. Portanto, é uma iniciativa que passa por vários componentes do Governo e da Administração Pública. E, de facto, apesar de alguma crítica no início do projeto, que é muito natural no nosso setor,
nós depois rapidamente suplantamos e neste momento, em setembro, vamos atingir aquilo que eu penso que é a velocidade de cruzeiro, que são à volta dos 58 a 60 mil atestados por mês. Uma média de 3 mil por dia. Vejam que isto também significa poupar não só tempo ao cidadão, que deixa de ter que ir 2 vezes, vai apenas ao médico e depois já não precisa de entregar esta documentação, mas assim que avançarmos com as nossas iniciativas de telemedicina, que falarei mais de pouco, poderá até nem ter mais que ir fisicamente tratar deste assunto. Um outro projeto, certamente, conhecem este, provavelmente é mais fácil de mostrar, braços no ar, quem já recebeu uma receita sem papel. Este é mais fácil, também noto que há uma população saudável, não consome muitas receitas, mas eu posso dizer que em menos de 2 anos, 70% da população portuguesa já teve uma receita deste tipo. Nós, neste momento, temos aproximadamente 8,5% das pessoas que já saem de um consultório médico sem qualquer folha de papel. Algumas ainda preferem ter os 2 mecanismos, ou seja, e-mail, SMS e a folha, porque gostam de ler à noite os medicamentos que tomam todos os dias, para poderem adormecer mais tranquilos. De qualquer das formas, nós estamos a falar em números absolutamente impressionantes. À tarde, que é a hora de maior dispensa, nós chegamos a ter 20 a 30 dispensas por segundo em farmácias distintas. Todas as farmácias do país estão enabled, portanto temos 2.985, se enganado não estou, se ainda não faliu nenhuma entretanto, mas é um projeto realmente que está em todo o lado. Todos os médicos que passam receitas usam o cartão do cidadão com PIN ou o cartão da Ordem dos Médicos, portanto em menos de 2 anos todos os médicos passaram a fazer assinatura digital qualificada. São provavelmente o grupo profissional que mais utiliza isto, imediatamente a seguir aos advogados que também utilizam bastante. E, portanto, agora falta-nos informatizar, como eu costumo dizer, o cidadão. Nós utilizamos uma expressão nos serviços partilhados que é o digitão, para combater aquela ideia de que os cidadãos mais velhos, que são quem mais consome saúde, já não vale a pena informatizá-los. Nós acreditamos no contrário. E, portanto, é necessário fazer um esforço de aproximação, de inclusão digital. De qualquer das formas, a área do cidadão, que é a expressão visível do Registro de Saúde Eletrónico e que está disponível através do portal do SNS, é já uma área muito utilizada. Não é, obviamente, como o famoso portal das finanças, porque, como sabem, as pessoas são obrigadas a pagar impostos e nós ainda não obrigamos as pessoas a cuidarem da sua saúde. Se calhar devíamos, mas isso fica para uma outra conversa depois do almoço. De qualquer das formas, só em julho houve 6 mil pessoas a ver os boletins de vacinas online, mas eu posso dizer que este número compara com ontem, em que foram 900 num só dia. Portanto, isto é algo que tem que estar acabado até dezembro e vai estar. Portanto, todos nós vamos ter o nosso boletim de vacinas online. Para muitos vai ser um reencontro com o passado, porque muitos já perderam o seu boletim de vacinas e, portanto, vão descobrir que, afinal, a saúde, para além de fazer bem, tem memória, que é uma coisa muito importante na transformação digital, é utilizar o digital para recuperar o passado. Isso na saúde pode salvar vidas, pode fazer a diferença entre gastar mais ou menos dinheiro numa renovação de uma vacina do tétano, só porque não temos a certeza se aquele doente de facto fez ou não essa vacinação. Depois há outras funcionalidades que eu não vou detalhar. Dar-vos a noção de que diariamente há milhares de pessoas que utilizam esta área e já vão fazendo várias coisas que noutros setores são muito antigas, não é? Por exemplo, um comprovativo de presença é algo que noutros setores de atividade já é muito antigo, nós não. Começamos já a dar no digital e lentamente, no fundo, estamos a falar da transformação digital do Serviço Nacional de Saúde, o que, como imaginam, é um esforço que também vai-se fazer nos próximos 2 a 3 anos. Tem um target, o objetivo é chegar a 2020, está escrito na resolução do Conselho de Ministros e nós vamos certamente conseguir cumprir. Por último, pôr o cidadão a fazer o seu plano de saúde. Esta é a área que para mim é a mais desafiante, do ponto de vista de o convencer a ser ele a cuidar da sua saúde e não o velho paternalismo que caracteriza ainda muito a saúde. Por último, as vacinas, para além da app, para além do site, estão também on-app e, portanto, podem andar com o vosso boletim no bolso, não só o recuperam, mas andam com ele todos os dias para o resto da vossa vida.
Podem também acompanhar, a partir da próxima semana, quantas vacinas da gripe estão registadas todos os dias, portanto vamos passar a ter essa informação, e para isso os serviços partilhados do Ministério da Saúde criaram 3 apps, 2 são apps genéricas, que dão informação sobre o serviço de saúde. A app dos tempos de espera diz-vos neste momento qual é o hospital mais próximo. Por exemplo, o Hospital Fernando da Fonseca é um hospital que tem vindo a transformar-se digitalmente e, quando não resolvem os problemas no mundo real, resolvem no digital. Se forem à app dos tempos de espera, podem consultar os tempos de espera na urgência e, afinal, não é tantas horas como se diz nos mídia, é ver lá quantas horas é que vão esperar ou quantos minutos, consoante a cor da pulseira. E, por último, no fundo, uma área muito importante que é a questão do reforço das redes. As redes também, o Wi-Fi nos centros de saúde, foi um investimento imenso que o Estado fez para dotar os centros de saúde e os hospitais com rede Wi-Fi e deixar uma última nota, que é a integração omnicanal. A partir de julho, nós passamos nos serviços partilhados do Ministério da Saúde a integrar a presença online no site, a presença on-app, nas apps e também o canal telefónico, a antiga linha de saúde 24. Isto já nos permitiu, em setembro, começar a marcar consultas para médicos de família, não só apenas através do site, o que já existia, mas através do telefone. Volto a frisar, para nós, a transformação digital na saúde tem que significar criar um caminho para incluir todos e todas as digitonas. E, portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos da saúde para a mobilidade. O nosso próximo orador é o engenheiro Pedro Morisca, que é CEO da Via Verde, uma empresa que todos nós conhecemos, obviamente, desde julho de 2014. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Técnico, tem um MBA da Northwestern University nos Estados Unidos e um percurso profissional que inclui também uma etapa na Boston Consulting Group. Boa tarde a todos. Vou tentar ser rápido. Não me vou focar num caso único de sucesso, mas assim num conjunto de experiências que estamos a criar para os clientes e, portanto, numa transformação digital, algo que esperamos seja cada vez mais relevante para os portugueses no futuro. Passo um bocadinho pela história da Via Verde, porque a própria história da Via Verde, muito ligada, obviamente, à Brisa, a Via Verde nasce de uma parceria entre, aliás, a Brisa e a Cibes, que também está aqui representada, e na prática a Via Verde acabou por, desde há 25 anos, digitalizar as autoestradas, digamos assim, a cobrança de portagens. E desde há bastantes anos também que alargou a outros serviços relacionados com o automóvel. Aliás, há 2 semanas atrás acabámos também de entrar no setor da saúde, onde temos algumas farmácias, Pharma Drives, onde também com a Via Verde podem utilizar a Via Verde para comprar medicamentos. Aqui o fator crítico de sucesso e que prevalece em todos os produtos e serviços e também relacionado com o que se falou aqui neste painel atrás, é o valor acrescentado para os clientes. E nós sucessivamente, quer nas autoestradas, quer nos parques de estacionamento, que talvez seja o produto mais caro para os clientes, nós damos conveniência, introduzimos um fator de conveniência e de experiência de utilização ao cliente muito superior a utilizações alternativas ou a utilizações tradicionais. E é esse valor acrescentado que nós trazemos aos clientes finais e depois é importante, a Via Verde é um intermediário e como intermediário também temos que acrescentar valor aos nossos clientes operadores e neste caso também introduzimos eficiências ao nível de redução de custos e da forma como lidam com os seus próprios clientes. Isso faz com que, de facto, a Via Verde seja uma referência ainda hoje em dia a nível mundial no número de clientes que têm em proporção, ou de carros em proporção em relação ao país, digamos assim. Mas há uns anos atrás, até a visão começou em 2012 e mais concretamente em 2014 a darmos passos muito fortes nesse sentido. A Brisa, como um todo, alterou a sua visão de gestor de infraestruturas para gestor da mobilidade. E nessa altura o foco foi claro para a Brisa que deveria ser no cliente. E levou a uma transformação da organização muito significativa e agora é que estamos a ver, a colher, digamos assim, os primeiros frutos de algo que já foi pensado há uns anos atrás.
Na prática, a transformação digital, no fundo, foi muito acelerada quando começamos a pensar dos carros para as pessoas. Desde logo transformámos a experiência do cliente, ou permitimos que no site o cliente pudesse tratar de muitos assuntos que antigamente só podia tratar na loja, e hoje em dia, claramente, o self-care é o nosso canal de atendimento preferencial pelos clientes. A app da Via Verde, enfim, há uma série de apps que eu vou falar de seguida, mas a app principal, que na prática não é transacional, digamos assim, mas que ainda assim registra, tem um número de utilizadores regulares muito significativo para gerirem a sua conta da Via Verde, sobretudo. Também ao nível do extrato eletrónico, nós temos níveis de extrato eletrónico que são imbatíveis no mercado. Estamos hoje em dia já acima, a média deste ano foram 77%, portanto já estamos a atingir níveis de extrato eletrónico em que somos claramente uma referência. E, por sua vez, também na adesão de novos clientes. Há 3 anos atrás, o canal online, a adesão dos nossos clientes através do canal online era residual, era cerca de 9%, e hoje em dia atingiu já valores de 46%. Houve meses, agora recentemente em 2017, onde chegámos mesmo a atingir 50% das adesões no canal digital. Mas a transformação digital não se resume ao atendimento ao cliente. Deu um passo muito significativo em que nós estamos a introduzir e a digitalizar, no fundo, os serviços que oferecemos aos clientes. E aqui tenho 3 produtos que vou falar muito rapidamente, não tenho muito tempo, mas o Via Verde Estacionar, no fundo, é uma app que permite estacionamento de rua. Aqui a grande vantagem competitiva que temos é o facto de, no fundo, temos uma aplicação que se vai tornando cada vez mais universal. É evidente que as pessoas, ou no passado tinham e ainda permanecem com uma app em Lisboa, uma app diferente em Oeiras, outra app em Cascais, outra app para a Amadora, e nós na prática, no fundo, vamos a pouco e pouco tendo a cobertura do país, e naturalmente as pessoas tenderão a querer ter uma experiência do cliente única e uniforme em qualquer cidade que estejam. Hoje em dia abrimos há 2 dias o município de Oeiras, ou seja, desde Miraflores e Alzeja até Cascais, já poderão utilizar esta app. Nos transportes públicos temos aqui um produto que porventura será o mais inovador dos que aqui apresento, pois o anterior já existem outras apps de facto de estacionamento. O próximo produto que apresentarei também é um franchising, é uma inovação grande em Portugal e irá transformar a mobilidade certamente de Lisboa, ou já está a transformar a mobilidade de Lisboa, mas é neste onde temos aqui um produto mais inovador, em parceria com a Nova Base, onde as pessoas poderão e podem, desde já na Fertags, onde estamos em piloto comercial, viajar sem se terem que preocupar minimamente com a escolha dos bilhetes, que é muito complexa, só têm que viajar e, no fundo, o sistema, inclusive, otimiza o preço sempre a pensar no cliente, ou seja, mesmo que uma pessoa... obviamente que os operadores é que terão essa decisão nas mãos, mas isto permite que uma pessoa que utilize um produto se calhar 10 vezes num mês e esses 10 vezes equivaler ao valor de um passe, a partir desse momento o FII ao cliente transforma-se no valor do passe, que é o mais barato para o cliente. E finalmente é um produto que lançámos há 2 semanas, que de alguma forma ou de outra também já foi aqui falado noutros painéis como sendo o futuro da mobilidade. De facto, o futuro da mobilidade será cada vez mais uma mobilidade partilhada, como noutros setores já existe o conceito de partilha muito mais avançados. A mobilidade também será uma mobilidade cada vez mais partilhada. Este serviço é no fundo um franchising de uma operação que existe lá fora, e tem estado a correr, nestas 2 semanas, tem estado a correr muito bem, tem tido uma aceitação muito grande por parte dos clientes e acreditamos que marcará o futuro da mobilidade também nas cidades. Portanto, nós no fundo estamos a fazer uma transformação digital muito disruptiva e muito significativa na Brisa e na Via Verde.
com um foco muito grande e com uma missão muito grande de, no fundo, facilitarmos a vida e a mobilidade das pessoas e acrescentando valor, no fundo, a todas as pessoas e aos nossos clientes. Muito obrigado. Tudo. E agora da mobilidade passamos para a energia. Temos o próximo convidado, é o engenheiro Tiago Azevedo, que é diretor de IT e Telecomunicações na REN desde maio de 2012. É licenciado em Engenharia Informática pelo Técnico e tem um percurso profissional que inclui 10 anos na Accenture e cerca de 4 como CIO da empresa. A transformação digital está realmente a trazer-vos benefícios ou é apenas mais uma justificação para uma série de projetos de tecnologia que custam imenso dinheiro e não trazem qualquer valor? Eu posso dizer-vos que, no nosso caso, a transformação digital está realmente a ajudar-nos a criar valor. Vou-vos dar um exemplo de um caso. Há cerca de 5 anos atrás, tínhamos uma das principais operações que fazemos bastante baseada em papel. Eram relatórios impressos por todo lado, anotações tiradas à mão nesses mesmos relatórios, as pessoas andavam com resmas de papel de um lado para o outro. Vivíamos, nessa altura, num mar de informação não estruturada. E, portanto, tínhamos muita dificuldade em saber, em tempo real, qual é que era o estado das operações e das ordens de trabalho que estávamos a efetuar nas redes de transporte de energia. A nossa visão naquela altura era que fosse possível ter informação atualizada em tempo real sobre aquilo que estava a acontecer naquele momento no terreno e com isso podermos ter uma noção muito melhor daquilo que estava do estado das nossas operações. Tivemos, então, uma ideia de procurar diferentes soluções e encontramos a resposta numa conferência semelhante a esta, em demonstrações de produtos como aquelas que se fazem aqui fora, e ficámos mesmo agradavelmente surpreendidos com a simplicidade e a modularidade que essa solução trazia e a forma como tinha os blocos adequados a montar aquilo que nós queríamos construir. Voltámos para o escritório com essa ideia, começámos a discutir como implementá-la e, como é natural, encontramos logo umas poucas resistências. Mas depois de pensar um bocadinho melhor naquilo que nós fazemos e o quão complexo é, percebemos que era muito fácil ultrapassar todos esses obstáculos. Claro que não foi tudo um mar de rosas e encontramos bastantes desafios. Nomeadamente, chegarmos ao terreno e percebermos que aquilo que tínhamos instalado era diferente daquilo que tínhamos registado nas nossas bases de dados. Eu posso dizer-vos com segurança que a transformação digital está realmente a revolucionar a forma como nós trabalhamos hoje. Hoje, todos os nossos técnicos, quer no gás, quer na eletricidade, recebem diariamente as suas horas de trabalho em dispositivos móveis como este que aqui se vê. E com este mesmo dispositivo dão updates em tempo real daquilo que estão a fazer. E com isso permite aos seus coordenadores terem uma informação completamente atualizada do que se está a passar no terreno. Tornámos-nos muito mais eficientes e, em particular, na componente de custos também. E eu não vos consigo sequer transmitir a alegria das pessoas ao abraçar um projeto desta natureza. E por causa disso, nós preparámos um pequeno vídeo que eu pedia para ser passado agora. Para mim, que estou nesta empresa há 21 anos, é muito interessante assistir a esta evolução.
Com esta nova ferramenta, consigo ter o controle em tempo real do estado de execução das ordens de trabalho que atribuo. É tudo mais simples, com menor risco de erro. Isso facilita muito o nosso trabalho no terreno e torna-o mais produtivo. Temos um maior controle do trabalho que é feito no terreno e um melhor acompanhamento, porque podemos ir seguindo todo o processo e até ver imagens do resultado final. A comunicação entre nós ficou mais facilitada. Aumentamos a responsabilidade dos técnicos, mas também simplificamos o trabalho de todos, sempre com a preocupação de manter e melhorar a qualidade do nosso serviço. A resistência foi substituída e a avaria foi resolvida. Ordem concluída. Tudo feito e não preciso de papéis nem telefonemas para que fique tudo registado. Com esta nova ferramenta conseguimos, por um lado, uma melhor informação sobre o estado dos equipamentos e das instalações e também com uma forma mais rápida, porque evitamos o pós-tratamento da recolha da informação em papel. Por outro lado, conseguimos também uma maior agilidade e eficiência nos processos que desempenhamos. Mais e melhor informação permite identificar em tempo útil tendências no comportamento dos ativos em exploração e identificar também oportunidades de melhoria para a gestão desses mesmos ativos. Por outro lado, a maior eficácia dos processos permite uma gestão mais adequada dos recursos disponíveis, com, naturalmente, uma perspectiva também de redução de custos. Senhoras e senhores, a transformação digital é de facto uma tarefa complexa e difícil, mas como viram aqui vários exemplos, todos nós já demos um passo largo nesse caminho e eu tenho a certeza que qualquer uma das vossas organizações será também capaz de o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. 4 casos de sucesso em áreas bastante diferentes, todas elas, a nível nacional. Um dos aspectos que me parece transversal e universal aqui é que o caso é um sucesso porque o resultado, seja uma app, seja um serviço ou um sistema operacional interno, tem que ser bom, tem que ser fácil de usar, tem que ser rigoroso, tem que ser diversificado e inovador, portanto, dar valor acrescentado ao utilizador ou aos processos da empresa. Mas eu queria passar um passo atrás e vem ao encontro da última apresentação, que é a perguntar a cada um de vocês, operacionalmente, em termos de construção de projetos desses de transformação digital, quais são os fatores cruciais? Para darmos um exemplo às outras empresas ou instituições que queiram seguir neste espaço, é a estratégia inicial, é como é que vamos atacar este tema, são os recursos, a criação de equipas internas específicas para isso, é o talento, falou-se no painel anterior muito sobre o talento e o que está a mudar nessa área, a comunicação, quais são os fatores, ou qual é o fator crucial para cada um de vocês neste processo? Posso começar por aqui, já que está no aspecto. Eu penso que no caso da administração pública, certamente na saúde, eu apontaria como talvez o mais importante a estabilidade estratégica, que inclui, no caso da saúde, uma estabilidade organizacional e política. E, portanto, isso é muito importante. Os processos na saúde são processos muito complexos e, ao contrário de outros setores de atividade, envolvem dezenas de entidades públicas, mesmo só dentro da saúde e depois, obviamente, também fora da própria saúde. Se houver muita instabilidade, quer nos quadros dirigentes, quer na estratégia e na política, é muito difícil as equipas técnicas trabalharem, porque obviamente demoram, enfim, alguns anos a perceber o negócio, perceber o que é que o negócio tem que deixar de fazer e passar a fazer, para de facto aportar um valor significativo e não ser uma mera informatização, mudança do papel para o digital. E se a meio disso, de repente, muda o negócio,
é complicado. O negócio da saúde é ele próprio um negócio em mutação muito acelerada. Há dezenas de conferências sobre tecnologias na saúde, quer do ponto de vista científico, mas também porque a própria transformação digital da prestação da saúde está a acontecer a um ritmo aceleradíssimo, desde a questão da genética, a proteómics, há toda uma outra área que depois impacta nos processos e isso, como digo, neste momento eu diria que é o principal. Depois há outros que os colegas falarão. Se calhar elencaria três pontos, um relacionado precisamente com este ponto anterior. É necessário uma visão e um comprometimento da gestão de topo muito evidente e muito forte para se conseguir fazer esta transformação. Eu desde logo relembro aqui a Brisa, há 5 anos atrás ainda era uma empresa de engenheiros civis e de financeiros e nós nem sequer tínhamos designação de clientes no grupo, eram utilizadores da autoestrada ou utentes, e portanto houve de facto uma necessidade e uma transformação muito grande e cultural muito grande na Brisa. Depois, o outro ponto é a transformação digital per se não significa nada, tem que acrescentar valor, também nós falámos aqui já nos vários exemplos que demos, e acho que tem que haver uma evidente melhoria e um foco muito grande no cliente ou na eliminação de pain points, digamos assim, que os clientes têm, ou trazer valor acrescentado à experiência de utilização dos clientes. E, finalmente, e também relacionado com o painel anterior, que é a discussão anterior, parcerias. É fundamental escolher as parcerias certas. A Viver tem a sorte de ter uma parceria desde há muitos anos com a CIVES, mas que é fundamental para o seu sucesso. E agora, cada vez mais, por exemplo, eu dou o exemplo da nova base, no caso de um dos produtos, ou do Viver Transportes que lançámos, é preciso ter muito claro o que é que nós sabemos fazer bem e o que é que precisamos de ir buscar fora, porque temos que ir buscar fora bastantes competências. Obrigado. Eu começaria por reforçar um pouco o que já se disse relativamente à criação de valor, ou seja, não é criar um processo novo ou fazer uma transformação per se, é fazer acrescentando algo que de facto vá de encontro a uma necessidade e a uma dificuldade que existe e que se vai eliminar com algo que se faz de outra maneira, quer seja mais rápida, mais eficiente, mais simples, mais perto do utilizador, e isso é um dos fatores que cada vez hoje está mais nas nossas preocupações, é ter em conta aquilo que é a expectativa e estar mais próximo do utilizador final, porque de facto essas são as expectativas que hoje nós vemos face à simplicidade com que fazemos tudo no nosso dia-a-dia, nas tecnologias que temos hoje em dia. E depois reforçaria o tema de temos que ser de facto mais ágeis, mas para quem está no mercado e opera uma rede de 12 mil ATMs e 300 mil pontos de aceitação de cartão, de facto temos que manter aqui um equilíbrio entre o que queremos fazer de uma forma mais ágil, mas que tem que continuar a ser absolutamente seguro, que tem que continuar a ser absolutamente resiliente, porque não podemos dar ao luxo de errar. Quer dizer, aí não pode, de facto, haver falhas e, portanto, quando fazemos um lançamento, quando chegamos ao mercado, tem que estar absolutamente state of the art e com a qualidade a que sempre temos habituado os portugueses. E, portanto, isso é obviamente algo que é um desafio grande nas organizações, que é como criar estes caminhos de agilidade, caminhos de maior flexibilidade, tanto no desenho da oferta como na forma como chegamos aos consumidores e a rapidez com que nos adaptamos e, ao mesmo tempo, fazê-lo com a mesma qualidade e segurança que é expectável de quem já tem estas ofertas no mercado. E depois finalizaria dizendo que de facto, é muito importante ter o objetivo bem definido, saber onde queremos chegar. E nós sabemos que queremos digitalizar cada vez mais os meios de pagamento, portanto, queremos criar formas de pagar que não envolvam dinheiro. Começámos há muitos anos, também com o exemplo da Via Verde, que
quando se foi lançado, ainda muitas portagens por esse resto do mundo fora tinham cestinhos para recolher moedas, portanto nós temos um longo percurso a fazer isso com parceiros e como a Via Verde e com outras formas que estão muito implementadas na vida dos cidadãos e que são muito usados como casos de sucesso, mas os casos do passado não fazem os casos do futuro e, portanto, temos de facto que estar muito focados em facilitar cada vez mais em que se pague de forma digital e conseguir retirar cada vez mais a necessidade de usarmos a moeda e de usarmos notas para fazer os pagamentos. E fazer isso de forma cada vez mais adaptativa. Portanto, temos que nos ir adaptando à medida que vamos evoluindo. Obrigado. Tiago? Bom, só me resta acrescentar qualquer coisa, porque já muito foi dito e eu concordo com a maior parte dos pontos que aqui foram referidos. Chamaria a atenção só para o fator da integração, ou seja, hoje em dia há uma tentação de desenvolver coisas novas e criar produtos novos digitais em determinados canais que depois não têm integração com o resto de produtos que as nossas organizações já oferecem. Acho que esse é um ponto bastante relevante. Depois, acho que acrescentaria duas coisas. Uma era haver verdadeiramente dentro da organização um drive para inovar e não ter receio, aqui é o ponto que eu se calhar estou mais discordante, que é não ter receio de falhar. Não falhar drasticamente, não é vamos fazer um produto que é inseguro para os utilizadores, mas não haver receio de criar alguma coisa que possa não vir a ser o sucesso do tamanho que imaginaríamos à partida. Acho que essa é a grande diferença entre as organizações mais tradicionais e aquelas que saíram na nova era digital e que muitas vezes é apontada como uma justificação para não os imitarmos. A maior parte das organizações como a nossa acaba por propor uma série de projetos e de coisas que têm 90% de probabilidade de ser um sucesso. A diferença para uma Google, uma Amazon ou um Facebook é que é exatamente ao contrário. E, portanto, eu acho que o não ter receio de falhar é um ponto importante para criar mais casos de sucesso de transformação digital. Obrigado. Os casos de sucesso são, naturalmente, também feitos pela ultrapassagem de desafios e dificuldades. Nós estamos aqui para retirar a vossa experiência dos vossos casos. Queria saber de cada um quais foram os principais desafios e como é que os ultrapassaram, num sentido mais geral, no sentido de qual é o estado, seja na área da legislação, ou governo, ou de meios no país, que podemos melhorar para esses desafios não serem tão grandes no futuro. No caso da saúde, o nosso maior desafio neste momento, e ele é já, enfim, tenho falado dele noutros fóruns, é o enabler legal. Nós precisamos de um enquadramento legal clarificador, não necessariamente liberal ou permissivo, mas clarificador da questão do uso dos dados em saúde. Sem isso, temo que chegaremos a um ponto de platô, naquilo que podemos, de facto, fazer pelas pessoas e pela saúde das pessoas com os dados de saúde dessas mesmas pessoas. Esse trabalho, enfim, está a ser contemplado, mas vale a pena falar dele noutros fóruns, mas aqui também deixo essa nota. É algo que vai ter no próximo ano expressão importante, quer pela questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer pelas diretivas europeias de segurança, mas não nos podemos fechar numa caixinha e achar que vamos fechar tudo às chaves. No caso da saúde, isso vai ter consequências, eu diria mesmo mortais, porque a partilha de informação de saúde pode mesmo salvar vidas. Nós temos vários casos de sucesso que eu não trouxe aqui hoje, que têm a ver com partilha de informação at the point of care, em que nós sabemos que isso fez a diferença e podemos ir mais longe em termos de analytics, healthcare analytics, temos os dados, temos as ferramentas digitais, precisamos do enabler legal. E da confiança das pessoas também, porque anda hand in hand. Às vezes não basta uma lei, é preciso uma sociedade que a entenda, que a aceite e que a apoie. Perante os tais casos de insucesso, porque quando, no caso da saúde, há insucesso tecnológico, é preciso perceber que as tecnologias não acertam sempre. Eu aí reforço este aspecto.
O segundo desafio, no caso da saúde, mais até talvez no setor público, no setor privado, é o tempo para a transformação. As pessoas, às vezes, estão com vontade de mudar a forma como, por exemplo, sort out their email, não é? Mas precisam de parar 2 horas para pensar um bocadinho sobre o assunto, organizar umas pastas e tal. Falar, às vezes, com as pessoas que mais lhe mandam e-mails para reorganizar esse processo. Ora, na saúde, nós estamos num momento, quer pela pressão demográfica, quer pela falta de contingente profissional, que há pouco tempo para parar, mudar de mudança, como nós dizemos na SPMS, não é? As pessoas têm que abrandar um bocadinho para mudar a embreagem e voltar a acelerar. Esse tempo é precioso, não é muito fácil de encontrar. Escasso. Na mobilidade que no fundo está a mudar e vai mudar radicalmente nos próximos anos, através também muito da tecnologia, há aqui alguns desafios grandes do lado também do setor público e do Estado a vários níveis. Um é desde logo regulatório, vai ter que conseguir adaptar-se e ser rápido o suficiente para acolher as novas tecnologias, obviamente tendo em conta também os interesses dos stakeholders instalados. Esse por um lado, e por outro lado, o setor da mobilidade e dos transportes ainda é muito assente em empresas que estão no domínio do Estado. E aí eu acho que o grande desafio aí ainda sentimos que esse lado empresarial precisa de mais alguma agilidade e ser um bocadinho mais rápidos, porque o mundo está a mudar de facto rapidamente, quer na tomada de decisão, quer na adoção destas novas tecnologias. Eu acho que aqui, por exemplo, na nossa aplicação de transportes públicos, começámos de facto com um operador privado, do Grupo Barraqueiro. O exemplo que a Cibes trouxe também era de um operador privado, por sinal do mesmo grupo. E, portanto, aí acho que há um grande desafio também a esse nível das empresas públicas e transportes públicos, na área de transportes. Temos desafios, não me alongaria demasiado com temas de regulação. De facto, sabemos que a área bancária é uma das que mais está sujeita e que mais tem sofrido nos últimos anos e afeta transversalmente, e também a nós, e portanto há muito tempo que é despendido nisso, mas faz um pouco parte daquilo que temos que assimilar como fazendo parte da atividade. Agora, em termos de lançamento destas novas ofertas e de dar este espaço em produtos cada vez mais digitais e retirar cada vez mais o dinheiro da economia, o que nós vemos de facto, há uma necessidade de adaptação e de ir afinando, se calhar voltando um bocadinho ao tema de estar predisposto ao fracasso e, portanto, ir acertando à medida que vamos andando, porque, de facto, as coisas ganharam uma velocidade muito maior do que nós víamos no passado, e isso em todos os setores. E, portanto, esse ganhar de velocidade em que toda a organização, de repente, começa a acelerar, exige ciclos de adaptação mais rápidos, tanto internos como até com os parceiros com que trabalhamos, e sempre sem desleixar aquilo que tem que ser o core. E, portanto, isso eu diria que é um dos grandes desafios. O outro dos desafios é porque, de facto, a população portuguesa, apesar de muito digital em muitas coisas, e há um gráfico que eu gosto muito de mostrar, em que mostra que nós somos no top, claramente acima da média europeia, em coisas como a utilização de redes sociais ou de vídeos, mas depois, quando vemos qual é a utilização dos portugueses de aplicações financeiras, estamos muito abaixo da média europeia. Portanto, ainda há muito sentimento de insegurança, ainda há muita resistência à mudança e, portanto, acreditamos que há passos muito significativos ainda aí que têm que ser dados de começar a utilizar estes instrumentos e que
criam maior eficiência em geral para todos, se conseguirmos, de facto, resolver a nossa vida financeira em poucos segundos através de uma aplicação de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Mas o que nós encontramos ainda é alguma insegurança na adoção destas novas tecnologias por parte dos utilizadores finais, o que obviamente leva à necessidade de fazer mais investimento em termos de criar essa sensação de segurança e criar explicar os ganhos que são possíveis de ter com esta simplificação. Agora é que é mesmo difícil dizer alguma coisa Posso passar para a próxima pergunta, em cima deste. Mas eu acho que o legado de qualquer uma destas organizações que têm já um grande número de anos de vida é de facto um dos principais desafios. Falou-se aqui em processos complexos como os da saúde, questões de regulação quer do setor bancário, quer dos transportes, a regulação também no caso da energia, as estruturas orgânicas que existem dentro da organização, a habituação que existe em termos culturais em Portugal de trabalhar por silos e por estruturas hierárquicas. Isso tudo são desafios a criar produtos que, por natureza, devem ser bastante integrados, como falávamos aqui há pouco. E de facto acho que tinha aqui apontado, mas depois já não consegui, não tive segundos suficientes para pensarmos. Acho que a resistência à mudança e a gestão da usabilidade do produto que se lança são de facto dois fatores que andam muito ligados um com o outro. Por vezes a usabilidade é extremamente revolucionária ou revolucionadora, mas a resistência à mudança é muito grande. Outras vezes a usabilidade é muito simples e não traz qualquer novidade para o mercado. Aqui é um binómio difícil de conjugar. Vou inverter a ordem para não prejudicar mais. Faça a pergunta devagarinho também. Sim. É um ponto relacionado com o que estavas a dizer, que os vossos casos são muito de escala, são complexos e de escala grande, quase nacional. Uma pergunta que eu queria fazer era como é que vocês veem, o que é que se pode fazer em Portugal para podermos replicar estes casos de sucesso em empresas ou órgãos mais pequenos, mesmo novos. Como é que a transformação digital pode criar casos de sucesso nessa cadeia? Assim, eu acho que por acaso os exemplos que foram aqui dados são de massas, não é? Quase toda a gente tem um cartão multibanco. Vimos ali o número de utilizadores de Via Verde. Eu acho que já nem se concebe andar de carro sem Via Verde. E de facto todos nós somos utentes e utilizamos o Sistema Nacional de Saúde. Mas se nós quisermos adotar até processos semelhantes aos das startups em organizações como a nossa, tipicamente devemos trabalhar por nichos e abordar de conjuntos de clientes ou pessoas ou alvos ou utilizadores, o que seja, mais pequenos, para conseguir depois escalar e trabalharmos aqueles conceitos como Minimum Viable Product, etc., para esses universos e podermos ter feedback do próprio mercado nessa natureza. Portanto, apesar de termos aqui organizações todas grandes e que estão nas principais empresas aqui em Portugal, a abordagem à transformação deve ser sempre pensada em conceitos pequenos, portanto, uma questão do start small, think big, scale fast. Portanto, passo a passo. É passo a passo, em universos pequenos que sejam controlados e fáceis de implementar, porque de facto a complexidade de coisas que são precisas integrar para se ver tudo aquilo que nós vimos aqui como exemplo é muito grande. Se nós quisermos abordar uma tentativa de ir para a massa como um todo, nunca mais lá chegamos. Qualquer um dos exemplos de hoje grandes empresas, mas como o caso do Facebook ou outras do género, começaram só em determinadas cidades, depois em determinados países e depois é que foram alargando. Portanto, essa deve ser a abordagem natural, penso eu. Aquilo que
e na área financeira, essa é uma pergunta muito evidente, porque é uma área que hoje em dia está a ser muito desafiada, grandemente desafiada com esta nova tendência de digitalização e das fintechs. Portanto, vemos de facto surgir um pouco por todo o mundo e um pouco à parte daquilo que é a regulamentação a que o restante da área financeira está sujeita, um conjunto de empresas que criam serviços de nicho ou de experiência de utilização ou de algo que torna mais barato, mais eficiente, mais rápido, mais simples, fazer algo que hoje em dia é complexo da forma como o fazemos nos nossos bancos do dia-a-dia. E, portanto, é uma área que está a ser muito desafiada e quando nós enfrentamos este desafio não o podemos enfrentar a pensar que vamos fazer isto tudo. Agora, não vou ver um produto e vou fazer este e este. Não há capacidade para o fazer, portanto, há que, de facto, saber trabalhar com estas empresas. É um processo de aprender a olhar para o mercado e a olhar para o que está a acontecer. Nós fizemos o ano passado e vamos repetir, já anunciámos esta semana, um programa de Cibos Pay Forward de aceleração. Vamos não só repetir, mas até reforçá-lo em algumas áreas e saber trabalhar e encontrar as empresas, as funcionalidades, os produtos, os serviços que trazem valor, que podem acrescentar valor e incorporá-los gradualmente na oferta. Eu acho que isso é de facto fundamental. Nós, e falou-se aqui um bocadinho, temos que ser um bocadinho como a Amazon, mas nós não somos uma Amazon, não somos uma Facebook, não temos essa escala e não temos os recursos para fazer o que elas se calhar se podem fazer em termos de experimentação, etc. Portanto, de facto, há que abrir, há que saber ir procurar o que é que de melhor está a ser feito, saber selecionar, saber ou incorporar ou fazer parcerias, portanto, depois os modelos podem diferir muito e agora, sobretudo numa altura em que, por obrigação regulatória, se está a abrir as contas bancárias para se poder fazer operações sobre as contas por apps, por outras entidades, outros serviços que se venham a constituir, ainda mais importante é que, de facto, saibamos identificar quem tem mais potencial, porque essas empresas não têm a escala, não têm os clientes, não têm o reach e, portanto, de facto, há aqui uma complementariedade e um potencial enorme de dar saltos de inovação que sozinhos temos que o admitir. Apesar de fazermos inovação há muitos anos e de acreditarmos e de estar muito no ADN de todas as pessoas da Cibos, sabemos que não o vamos conseguir fazer porque nunca o vamos conseguir produzir tanta experimentação como o fazem todas estas empresas que estão à procura de algo novo, de algo inovador no mercado. Por acaso, acho que a sua pergunta, de alguma forma, as empresas grandes, e nós aqui estamos a representar de alguma forma empresas para a dimensão de Portugal, grandes, mas têm desvantagens face a empresas mais pequeninas no lançamento de novos produtos. Portanto, nós, como empresas grandes, acho que nos tivemos que adaptar e passar a trabalhar como replicar as boas práticas das empresas pequenas e das startups. Foi um bocadinho ao contrário. Portanto, as startups têm alguma vantagem neste lançamento de novos produtos e muito mais agilidade, por exemplo. Depois, obviamente, não têm a capacidade, às vezes financeira ou de resiliência, para aguentar, no fundo, o crescimento gradual destes produtos ou para suportar um falhanço pontual e continuar a prosseguir, mas também faz parte do processo e do crescimento da economia e das startups como um todo. Esse é um lado. E depois o outro lado, acho que também a transformação digital, e houve aqui um exemplo muito claro, era uma transformação digital focada na eficiência da própria empresa, portanto, dos processos internos. Essa aplica-se a qualquer empresa, seja pequenina, seja grande, e tem um retorno à partida de redução de custos também óbvio, portanto, é aquilo que chamamos os low-hanging fruits da transformação digital, que é suposto agarrar rapidamente para abraçá-la. Eu estava a tomar notas que era para não roubar muito tempo. Sim, já nos estão a avisar, mas temos algum tempo. A SPMS é uma empresa pública, é grande, de facto, até para o tamanho das empresas. O SNS é enorme e nós, fazendo uso daquela expressão do legado, numa mesma manhã, tanto estamos a tentar pôr uma extensão de saúde, alguns no Alentejo, a funcionar, como estamos em interação com o Gabinete para uma legislação que permita que a receita seja sem papel.
E, portanto, precisamos das duas escalas e desta territorialidade, como eu costumo dizer, centralidade em Lisboa, que é onde está a capital, mas depois temos que estar em todo lado, que é onde está o serviço de saúde. Nós, também sendo públicos, temos que olhar à questão da contratação pública, não como um obstáculo, muitas vezes é colocado, mas nós, por exemplo, trabalhamos muito a questão da contratação pública, também porque somos, para além de tecnológicos, temos a central de compras da saúde e isso deu-nos uma vantagem competitiva muito grande. Permite escolher e criar listas de parceiros, os pré-escolhidos, e eu acho que a inovação pode entrar também por aí, e o próximo ano há um novo Código dos Contratos Públicos e isso é algo que nós já estamos a explorar, mas concordo muito aqui com o meu colega da direita e para terminar, também tivemos que nos adaptar. Nós hoje temos equipas que estão a manter o software de alguns hospitais há 22 anos e temos outras que nós queremos que sejam inovadoras. E, portanto, estão numa sala ao lado, às vezes separados fisicamente, porque às vezes a separação é precisa para ter subculturas que provocam a própria cultura organizacional e a ideia, por exemplo, no nosso caso, a exploração das apps foi importante, não tanto para nós fazermos apps para tudo, mas porque precisávamos de conhecer o nicho dos mercados, quais são aqueles tipos de utilizadores, para depois podermos, como fazemos agora, escolher e temos mais apps compradas por nós do que feitas por nós. Mas para podermos interagir com esses fornecedores, temos que conhecer esse tipo de clientes que não eram os nossos clientes frequentes. Infelizmente somos forçados a terminar a sessão agora, já estão várias luzes aí a ligar para me castigar. Agradeço aos oradores pelas participações muito interessantes e pelo debate animado logo a seguir e à audiência também. Bom apetite.